Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel, faço parte do time de suporte aqui da Target Brasil. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre alguns conteúdos dinâmicos que a gente pode aplicar tanto em caixas de texto quanto em títulos de tabelas e gráficos. Como por exemplo esse gráfico aqui, uma tabela de RCA e faturamento, e eu tenho alguns filtros aqui na barra de critérios. E aí, o que o conteúdo dinâmico faz? Ele basicamente vai ler os filtros que estão aplicados na minha análise e aí eles vão mostrar aqui no título da minha tabela. Então, por exemplo, a gente pode ver que as filiais estão de 1, 3, 4 e 5 e o ano está de 2025. Então, se eu mudar o filtro aqui, por exemplo, para 1 e 3, ele consequentemente vai mudar o título da minha análise e mostrar que as filiais 1 e 3 estão sendo utilizadas nessa tabela cruzada. Isso funciona também com a dimensão de anos. Se eu mudar aqui, por exemplo, para o ano de 2024, ele vai mudar para o ano de 2024. Agora, para mostrar como que a gente consegue fazer isso, vou abrir uma nova caixa de texto aqui para poder mostrar as opções que a gente tem. Então, aqui na caixa de texto, onde é que fica a opção de conteúdo dinâmico? Aqui na legenda, onde a gente consegue escrever aqui qualquer coisa para colocar no texto, eu consigo, aqui no canto direito da caixinha de texto da legenda, eu tenho no meio aqui, onde eu estou passando o mouse, essa opção que mostra adicionar conteúdo dinâmico. Se eu clicar em cima dela, ela vai abrir para mim algumas opções. E aqui a gente tem algumas opções bem legais para conteúdo dinâmico. Então eu tenho critério, membros, nome de dimensão, nome de medida, cubos e variáveis do sistema. Tudo isso são conteúdos dinâmicos que a gente consegue aplicar como texto. Então, por exemplo, aqui em variáveis do sistema, eu consigo colocar data atual, vou dar um OK, e aí ele vai puxar a data de acordo com a data do servidor, né? Com a data da máquina. Então, se eu quiser colocar, por exemplo, como informativo, em uma caixa de texto, eu consigo colocar aqui data atual, 2 pontinhos na minha legenda, e o conteúdo dinâmico em seguida, que ele vai me mostrar a minha data atual. Eu consigo também, se eu quiser, colocar a opção de hora. Se eu clicar aqui, vir aqui em variáveis do sistema, a gente tem diversas outras opções. Então a gente tem usuário atual, número de página, para caso você tenha um relatório aí com várias páginas. A gente tem opção de gatilho, origem de data dinâmica, que é a data dinâmica que o target está puxando. Se eu colocar aqui, por exemplo, hora atual, ele vai ficar com o identificador, e aí ele vai me puxar a data atual do sistema também. Então eu consigo colocar tanto a data quanto o horário aqui que está no sistema. Então se eu der um OK aqui, minha caixa de texto ela vai ficar com essas informações, e conforme o tempo for passando, ela vai atualizando consequentemente. Então vou criar uma nova aqui para mostrar algumas outras opções que a gente tem dentro desse conteúdo dinâmico. Vou clicar aqui nos colchetes, né? Nesse caso do adicionar conteúdo dinâmico. E no caso dos filtros, igual eu fiz dentro da tabela para demonstrar. A gente tem duas opções, tanto a de critérios quanto a de membros. Em membros, ele vai mostrar os membros que estão sendo utilizados na análise. Então vamos supor que você queira deixar explícito ali o período que está sendo utilizado na análise. Consigo vir aqui em membros, selecionar a base de dados que eu estou utilizando, vim aqui selecionar o cubo que eu estou utilizando, nesse caso comercial, e consigo selecionar qualquer filtro de qualquer dimensão que eu esteja utilizando, né? É válido informar aqui que é legal ser alguma que esteja filtrada, porque senão ele não vai trazer dados, ele vai trazer no geral, né? Então, por exemplo, a gente tem um filtro de filial e de data aqui. Se eu utilizar, por exemplo, o número de região e colocar aqui, selecionar aqui região, abrir a pastinha de região, vou selecionar número de região. Aqui a gente tem algumas opções, como por exemplo o intervalo, que eu quero mostrar na minha condição. Tenho também a opção de escolher o primeiro, né, do intervalo, ou o último do intervalo, ou um único desse intervalo. Aqui tem em questão de início e limite. Vou dar um OK no número de região, só para vocês verem como fica. E aí vocês já vão reparar que ele vai aparecer todos. Por quê? Como eu não tenho filtrado, ele vai me trazer todos os membros. Entendeu? Então, vou mostrar como é que funciona aqui na data. Vou apagar esse aqui do número de região, né? E vou inserir um de data, clicando aqui em conteúdo dinâmico. Vou vir aqui em membros.
selecionar os membros, comercial, abrir a pastinha de data. Vou selecionar aqui a minha drill data e selecionar a opção de mês, por exemplo. Como eu não tenho nenhum filtro de mês, ele vai me mostrar todos os meses. Então eu vou dar um OK aqui, vai me trazer na caixa de texto. A gente vai ver que vai estar todos os meses aqui. Mas se eu abrir a minha drill data aqui e selecionar algum mês específico, vou colocar janeiro, fevereiro e março, por exemplo. Eu tenho janeiro, fevereiro e março, e aí eu consigo adicionar vários conteúdos dinâmicos em uma mesma caixa de texto, igual eu tinha falado. Então eu consigo colocar o mês e também o ano dentro da minha caixa de texto. E abrir aqui drill data YMD e entre membros, essa parte vitória, abrir o comercial, abrir a data, selecionar aqui drill data YMD, selecionar a opção de ano, por exemplo, dar um OK, e aí eu tenho os 3 meses e o ano que eu estou usando para filtrar. E em uma tabela, como funciona essa questão? Eu consigo clicar em cima da tabela e clicar aqui na engrenagem para definir o estilo da tabela cruzada. E aqui onde eu colocaria o título, eu também tenho uma opção de mais in aqui na direita, onde eu consigo, lá embaixo, inserir um novo conteúdo dinâmico, que funciona exatamente da mesma forma como eu estava mostrando lá na caixa de texto. Então você vai definir o que você quer ver como dinâmico aqui, se é um membro, se é uma dimensão, se é o nome da medida, se é alguma variável do sistema, vai selecionar, dar um OK, e ele, consequentemente, vai mostrar lá no título o que a gente quer ver. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Caso tenha alguma sugestão, pode deixar aí embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau.